Que legado você tem deixado para as gerações vindouras? De que maneira você tem olhado para o mundo à sua volta? Que contribuição você tem dado à vida das pessoas do hoje, do agora, do presente e do futuro, as pessoas que ainda irão nascer nessa terra? Eu sou Cláudio Eduardo, eu sou pastor e hoje eu quero te fazer um convite a refletirmos no capítulo 6 do livro de Gênesis. O capítulo 6 do livro de Gênesis nos conta que a raça humana chegou a um estágio de degradação moral tão grande, tão forte, que Deus então decide destruir, trazer o dilúvio. E o dilúvio vem como algo que é justiça de Deus, mas mesmo assim, ali no dilúvio, vamos ver o amor de Deus para com o ser humano, para com a raça humana. Vamos lá? Capítulo 6, o verso 3, depois os versículos 5 e 8 dizem assim: Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Algumas coisas me chamam a atenção. O Senhor Deus ficou triste por causa da maldade humana, carnal. Nós somos seres espirituais. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Tanto que a ênfase já no verso 3 é: este é carnal. Carnal significa dar vazão à carne sem ouvir a voz de Deus. Carnal significa não estar ligado espiritualmente com Deus. Mas mesmo assim, Deus poderia naquele momento destruir todo o universo. Mas ele deu 120 anos para que o homem pensasse, refletisse, avaliasse, olhasse para a criação à volta e tomasse uma decisão de se voltar para ele. Além de tudo isso, a maldade que é da natureza pecaminosa começa a tomar conta da vida das pessoas. Isso antes do dilúvio. E hoje, como é que nós estamos? Como é que a maldade está nos cercando? De que maneira nós temos buscado a presença do Senhor? Será que temos sido carnais como aqueles que estavam antes do dilúvio? Ou será que nós entendemos que somos seres espirituais, que fomos criados, que nascemos para louvar e glorificar o nome do Senhor? O amor do Senhor é tremendo, o amor do Senhor é algo grandioso e poderoso. E aí, no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa imundície, de toda essa sujeira, tinha um homem chamado Noé. Esse encontrou o quê? Favor, encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé tinha pecado? Sim. Noé errava, mas ele buscava a Deus. Você tem encontrado favor aos olhos do Senhor? E aí então eu continuo pensando sobre tudo isso, porque Noé demonstrou um coração obediente a Deus. Se eu e você hoje estamos aqui, é porque havia Noé
no passado, alguém que era temente ao Senhor, alguém que obedecia ao Senhor, alguém que se dispôs a algo inovador, construir uma arca quando ainda não havia chuva na terra, alguém que é tido como louco pelos seus amigos, pelos seus outros familiares, alguém que está indo ou está fazendo algo completamente diferente do que se foi feito na sua época. Você tem coragem de obedecer a Deus desse jeito? No verso 22 de Gênesis, capítulo 6, diz assim: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. As medidas da arca, a construção, a preparação, guardar o alimento para o planejamento do período em que a arca estaria sobre as águas. Obediência. Alguém que encontra favor aos olhos do Senhor, alguém que se dispõe a obedecer a Deus. E aí então, ele deixou um legado de obediência, um legado de submissão, um legado de alguém que se dispõe a viver experiências grandiosas com Deus eterno. Quando eu leio o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, uma galeria de homens que viveram experiências de fé e de obediência. Sobre Noé, no capítulo 11, no verso 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então vamos ser herdeiros da justiça que vem da fé. Vamos ser herdeiros seguindo os exemplos positivos de homens e mulheres na caminhada bíblica, na caminhada da sua experiência com Deus. Que tenhamos experiências reais com o Senhor e no meio de toda maldade, no meio de toda confusão, possamos nos destacar como homens e mulheres tementes a Deus, obedientes, dispostos a fazer aquilo que ninguém nunca fez, mas porque Deus está mandando, eu estou junto. Eu me junto a Deus para, em obediência, transformar a realidade do mundo à nossa volta. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que vamos tomar posse das bênçãos do Senhor, porque o livro de Gênesis me mostra Deus que cria, que promete e que cumpre. Fica com Deus.